Salve, mirmidões! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer um react de uns cortes da participação do Jonato Prestes, PhD aqui do Brasil, sobre treinamento na educação física, etc., que ele fez no Monstercast. Vai ser legal. Eu e o Jonato, a gente já fez live junto, já tivemos discordâncias, já tivemos concordâncias. Eu sou amigo do pessoal do Monster, né? O Ed me falou que foi um episódio bem bacana, eu não consegui assistir ao vivo, mas que teria muito conteúdo interessante. E daí eu vou pegar os cortes, porque por enquanto são mais fáceis, né? E fazer reacts de alguns. Provavelmente eu não vou conseguir fazer de todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Daí eu gostaria que depois de vocês assistirem o vídeo todo, se gostarem dos reacts, deixe nos comentários, Biso, faz uma segunda parte com os outros cortes que você não analisou. E quem assistiu esse podcast do Jonato e tem algumas partes específicas que queira sugerir para eu fazer o react, me fala os temas aí nos comentários, porque com a IA do Gemini a gente consegue jogar lá na live inteira e ver os trechos quais assuntos são abordados, e daí eu consigo fazer um react dessa maneira também, beleza? Então, só lembrando, né? Eu agradeço todo mundo que está aqui no crescimento do canal, pessoal que gosta de treino, pessoal que acha treino importante. Mas se você é uma pessoa que, ainda que você tenha o interesse de aprender sobre o assunto, você acha que será muito mais fácil, e convenhamos, e modéstia à parte, de fato chegar nos seus objetivos somente com a minha orientação, sem você precisar ficar rachando a cabeça para definir, na base do acerto e erro, o que é melhor para o seu físico, clique no último link da descrição aqui do vídeo, venha para minha consultoria, me chame no WhatsApp que a gente vai conversar sobre a sua entrada no meu time, que eu vou resolver os seus problemas, dores crônicas, dificuldades para quebrar platôs, não está conseguindo ajustar um volume de treino que te dê resultados, mas ainda te mantenha progredindo. Você tem certos receios porque você consome conteúdo demais, informação demais na internet, o que eu não vejo isso como algo que seja ruim. Que bom que tem informação na internet, mas de fato às vezes a gente fica meio confuso. Será que eu estou treinando demais? Será que eu estou treinando de menos? Na minha consultoria, com feedbacks semanais e meu acompanhamento sem equipes e sem intermediários, eu vou ajustar tudo especificamente para a sua individualidade e a gente vai conseguir chegar junto no seu objetivo, fechou? Patrocino também cupom BISO na Soldiers, parceria aqui do canal, a Coliseu Equipamentos. Você quer ir dar o upgrade na academia de vocês, fazer uma academia em casa, chama eles lá, fala que vocês viram aqui no canal. E produtos aditivos importados de qualidade, vão estar também o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos aqui, tem vários cortes aqui que vocês já estão vendo na tela. Eu vou editar bonitinho para minha cara não estar cortando nada dessa vez. E vamos ver aqui um legal. Eu acho esse aqui, ele tem o Lucas Garcia na capa. Então bora lá, vamos ver o que o Jonato está falando. E vocês vão ver que eu ainda não paguei o YouTube Premium, hein? Então, vocês já sabem qual é o acordo. Quando a gente tiver 50 mil mirmidões aqui no canal, eu vou pagar YouTube Premium. Então, já aproveitando a deixa, se inscreva aí no canal caso você ainda não seja inscrito, deixa o seu like. Você quer falar inglês ainda esse ano? Então pega essa dica aqui. Que ajuda a gente a chegar em mais pessoas e ajuda o canal a crescer. Fechou? Então, toma a decência na cara, vamos pro corte e começa. Brasília desde 2010, são 16 anos. Lá tem programa de mestrado e doutorado. Eu fiz uma especialização em treinamento esportivo pela Estadual do Maringá, mestrado em educação física pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutorado em fisiologia na Federal de São Carlos e pós-doutorado nos Estados Unidos. Legal. Pra galera entender um pouquinho aí do nível da conversa aqui. Tem algum atleta, vamos falar do cenário internacional primeiro, que você vê treinando, que você fala assim, puta, esse aqui é um treino bonito de ver, eu gosto de ver esse cara treinar. É o meta treino. Hoje eu gosto dos treinos do Derek. Eu gosto do meta. Eu assim, acho que ele treina muito bem, treina com boa técnica, muito cargas elevadas. É um cara que faz um volume, talvez a gente poderia chamar de moderado, talvez. Eu gosto dos treinos dele, acho que ele treina com muita garra, muito pesado, assim, eu curto. Não inventa muito.
E tá sendo bem direcionado pra mim, pelo Pacho, que pra mim é um cara que já vivenciou todos os tipos de treino. Hoje podemos dizer que o Pacho é o melhor treinador do mundo, Costa? Eu posso dizer pra você que ele é um cara que ele tá entre os melhores, porque às vezes você tem treinadores tão bons que não estão tendo oportunidade de treinar atletas assim. Mas eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Pacho, desde que ele morava em Curitiba, que, pô... eu acho ele treina muito bem, cara. O Derek treina muito bem, sim. Porra, com certeza. Também curto bastante os treinos do Derek, especialmente depois que ele fez essa conversão de contratar o Pacho como treinador. O Pacho, ele bebeu muito da fonte do treino de progressão de carga e máxima eficiência de treino, volumes não tão elevados. O Pacho, antigamente, ele gostava bastante de técnicas avançadas, fazer combinações de biset, jump set, rest pause, drop set em todos os exercícios. Ele veio de uma escola dessa época, né? Antigamente ele era do powerlifting, ele pegava muito peso, mas aconteceu aquilo que aconteceu com o pessoal mais novo, mais velho, perdão, de como naquela época não tinha tanta informação sobre um planejamento de treino, às vezes o cara na gana de querer dar o seu máximo, que é perfeitamente natural para um atleta, acabava se machucando, e o Pacho ele teve lesões bem, bem graves. E, na minha visão, ele passou por aquele processo de, tipo, ficar com medo e receio. Medo, eu acho que é uma palavra muito feia, né? Muito forte. Mas ficar com receio de trabalhar com intensidades mais altas com seus atletas para eles não passarem pela mesma coisa que ele passou. Daí a gente teve aquele delírio coletivo aqui no Brasil, né, que os métodos avançados, quando o Patrick Tuor começou a treinar o Brandão, o SST se popularizou aqui, da Milo Sarcev, eu acho que o Horse foi o primeiro atleta dele no Brasil, o Giant Set se popularizou, todo mundo começou a aderir a isso, e algumas pessoas foram na contramão e começaram a fazer esse trabalho de formiguinha, de falar sobre a progressão de carga e tudo mais. Isso acabou chegando numa geração mais nova, que, por exemplo, o Garin é amigo do Saizen, então o Saizen foi uma grande referência para o Garin. O Meller, no podcast que a gente fez, ele falou que também conhecia o meu trabalho e tudo mais. E o Pacho, ele pulou uma geração, né? Tipo, ele não trocou ideia comigo ou com o Saizen, mas ele trocou ideia com a molecada mais nova, teve a humildade, o bom senso, demonstrando toda a inteligência como um treinador que está aberto a ver o que é mais eficiente, em vez de simplesmente sentar no trono de old school e achar que ele está certo em tudo, e mudou a maneira de trabalhar. E quando ele começou a treinar com o Derek, aí foi um game changer total para o cara que já tinha gana de treino começar a fazer isso de maneira mais inteligente. Tanto que ele conta uma história que ela foi um pouco distorcida por grandes figuras aí que foram querer defender treinos com mais repetições, que o Derek acabou fazendo 20 repetições no agachamento hack. Mas não é porque o Pacho estava querendo fazer que o Derek fizesse 20 repetições no agachamento hack. É porque aquela foi a primeira vez que o Derek, em vez de fazer o famoso aquecimento pirâmide, que o pessoal agora está falando que é a mesma coisa que feeder, né? Ou seja, bota um peso, faz 20 repetições até a falha, bota outro peso, faz 12, 15 repetições até a falha, e assim por diante. Foi a primeira vez que o Derek teve o contato com as séries preparatórias, que não são pirâmides, por motivos óbvios, né? Porque você não chega perto da falha delas. Ele tinha tanta gasolina no tanque que um peso que ele achou que era o peso de trabalho dele, ele tirou 20 repetições com facilidade. Daí o Pacho percebeu o quanto a força do Derek estava sendo subaproveitada naquele tipo de treino 100% no feeling, né? E o quanto ele poderia ajustar essa percepção de esforço do Derek. Então, o Derek teve um ponto de virada total nos treinamentos quando o Pacho começou a treinar ele e treinar com ele, com essas percepções que a gente tem, essas visões atualizadas de treino mais eficiente, progressão de carga, manejo de volume e tudo mais. Certeza. Ah, pronto, o brasileiro que a gente citou aqui, que é atleta do Biso, treina muito bem. O rapaz agora que o faixa preta tá treinando, o Moraes tá treinando muito bem, é um belo exemplo de treinar muito bem, recuperou de uma lesão. Massa demais, obrigado pela citação aí, Jonato. Garcia, Moraes também, 2 exemplos de caras que são muito fortes, que treinam, vem da mesma escola, né? Eu e o Saizen, como vocês viram, que eu postando o Reels esses dias aí, em collab com o Saizen, a gente falando de feeder, warm-up lá em 2020, numa live, então a gente já vem dessas ideias aí já tem muitos anos, e isso se reflete no físico, né? São caras que sobem cheios, sobem densos, sobem com uma estrutura de condicionamento e, cara, visual do físico que não é
não é qualquer coisa, né? Daí vão ter o pessoal que vai falar que isso não tem nada a ver com o estilo de treino, são as manipulações pré-palco. Mas quando o Garcia estreou na Pro, eu consegui acertar bem a finalização com ele, e ele subiu nesse condicionamento de densidade e fullness. Não tenho a mesma bagagem que o Cello entrou no time para trazer os acertos que precisavam serem feitos para um físico mais avançado, que eu não tinha experiência para tal, e a gente fez a temporada ano passado incrível, né? Novamente trazendo esse mesmo tipo de qualidade para o palco. Então, cara, o treino é a origem de tudo. Eu acho que é uma das poucas coisas que a geração mais nova ainda sincroniza com alguma parte dos old schools, que é a importância do treino, né? Mas, para nós, o treino inteligente, bem planejado. Tá com físico incrível. Então, assim, tem vários exemplos, cara, de atletas que treinam muito bem. Aliás, no Brasil, eu conheço vários atletas que treinam muito bem, desde os famosos até os não famosos. Eu acho que aí são exemplos bons. Eu acho que se for elencar pros caras que tem mais foda, eu acho que é o Meta Trainer, é o Derek e o Lucas Garcia, eu acho. São dois caras que treinam muito bem. O Kione também tem uma base fenomenal, né? A galera que treina com o Sargent também treina muito bem. Treinam bem. Eles treinam bem. Eles têm um estilo de treino que é legal, que às vezes você pegar uns exercícios mais isolados e fazer aquela zona do 8 a 10 e depois uns exercícios mais básicos, treinar bem mais pesado. São linhas, né? Eu acho que também são físicos bonitos e bons treinos. Qual que é a atualização mais recente do Derek? Eu vi mais recente dele mostrando. Cara, dá uma olhada no Instagram do Pacho, qualquer coisa, porque eu sei que o Pacho tá lá treinando ele. Ele tá dando rolê ali na piscina, Tá com físico. Eu tô achando que esse ano ele tá com físico mais maduro. Cara, ele treinando desse jeito, ele vai estar cada vez melhor, né? Então, ano passado pra mim ele tava um pouquinho soft. Sabe aquela camadinha de retenção da insulina? Ele tava com essa camadinha aí. E eu tô achando esse ano ele tá mais consolidado, o físico dele. Tá menos inflamado. O homem carnívoro de verdade, ele só tem dois possíveis cheiros. Esse aqui homem é inspirado no... Ano passado tava mais inflamado, tava maior, só que tava mais soft. Talvez também por... Cara. Ele vai... Viu que faltava 10 semanas aí? 8 falta. Acho que acelera agora. Tem vários vídeos do Phil fazendo isso pra posterior de coxa e tal. Cara, assim, pode ser uma tentativa extrema pra você aumentar a solicitação um pouco a mais, além daquela que só a musculação traz. Mas qual que é a ideia? Aumentar o recrutamento local. Você ativa ali através de retenção. Isso. Aquela eletroestimulação, teoricamente, sozinha, ela produz uma ativação que não geraria hipertrofia nenhuma, né? Mas como o cara tá treinando ao mesmo tempo e tá colocando os eletrodos pra estimular a região, talvez isso aumente um pouco o recrutamento. Lembrando, tudo que eu tô falando aqui é totalmente hipotético. Pelo amor de Deus, depois alguém venha encher o saco. Não. Concordo 100% com o Jonato aqui. Essa parada dos eletrodos é um negócio que, assim, se fosse fácil de ser utilizado, se tivesse fácil acesso, se o setup fosse fácil e tal, poderia ser uma coisa que daria para qualquer pessoa que quer melhorar o seu físico e não tá tendo com o objetivo alcançado, né? Então, em determinados grupamentos, então, sei lá, você já tá fazendo volume aumentado para esse grupamento, você já manejou seu volume semanal diminuindo o volume de outros grupamentos musculares, você tá com uma boa dieta, você tá com tudo bonitinho, você tá fazendo isso consistente, só que, cara, simplesmente aquele grupamento não destrava, sabe? Quando aquela desgrama, a genética simplesmente mostrou o dedo do meio para você e falou, você não vai ter esse grupamento bem desenvolvido. Os eletrodos, né, eles aumentam a ativação muscular, e é exatamente isso que o Jonato falou. Sem sobrecargas, não vai fazer porcaria nenhuma, né? Tem aquelas academias que você vai lá, bota um colete e uma calça, etc., com esses eletrodos, e a academia sem peso, treino em 25 minutos, e daí a pessoa faz lá umas gincaninhas, sai com muita sensação de percepção de esforço, porque o músculo está o tempo todo contraindo, então isso gera metabólitos. A única coisa que a pessoa vai conseguir é uma atrofia, só que não no músculo, na conta bancária dela, né? Porque ela tá gastando uma grana numa academia absolutamente inútil. Mas, para um cara igual o Derek, pô, é o trampo dele. Ele consegue simplesmente colocar uma pessoa para ficar lá com ele e fazer todo o trabalho de utilizar os eletrodos, instalar e etc. Que é o que parece que está acontecendo aqui. Tem um cara meio que acompanhando ele, né? E daí, no caso, por exemplo, dos braços, que o Derek tem uma dificuldade muito grande para desenvolver os braços a nível de eles ganharem até detalhamento e volume. Pode ser, igual o Jonato falou, a gente não tem evidência, pode ser que isso ajude naquela cereja do bolo para um atleta desse nível, né? Se fosse uma coisa fácil, eu diria, pessoas normais poderiam até testar isso, mas como não é nada fácil, então nem tem como considerar essa possibilidade. Nessa população, nesse perfil, não. É mesmo que o pessoal lembrou aqui o chat, o Pérez também, né? Sim. Cara, olha, sendo bem sincero, essa é a hora que a gente fala assim, cara, antes que saia um artigo eu tenho que testar, eu tenho que tentar. O cara tá no limite dele. Mal não vai fazer pra ele. Não tá fazendo nada, treino dele. E outra, ele não treina só isso aí, ele treina normal também, sem eletro.
Então é uma ideia. Né? Cara, eu vou deixar um convite pros meninos que gostam muito de criticar em rede social, todos eles, os treinadores. Vem fazer mestrado doutorado comigo. Vamos testar suas teorias. Eu acho que tem que parar de elucubrar demais e falar assim, então vamos lá, velho, eu tô aberto. Pode vir fazer mestrado doutorado comigo e a gente vai estudar tudo que vocês acham que tá faltando na ciência. Porque quando eu vejo pessoas falando assim, na ciência não faz isso, na ciência não faz aquilo. Cara, a gente faz, é só vocês virem e a gente estuda. Vamos lá. Não tem erro, não. Eu acho que não é tão simples assim. Eu entendo o que o Jonato tá falando, mas, cara, a carreira acadêmica no Brasil, ela é muito ingrata, né? Eu sei disso porque o meu pai, ele é professor de engenharia mecânica e ele também trabalha com pesquisa pela Unicamp. Ele tem toda a questão de verba, infraestrutura, você pedir um equipamento, às vezes, quem tá em cima, né? Eu esqueci o nome, a diretoria, enfim, nega, saca? Então, tem certas coisas que não são tão simples de serem testadas assim, e eu acho que tem certas produções científicas que o Brasil acaba, às vezes, mesmo... Se é difícil lá fora, imagina aqui. Mas, no mundo perfeito, no mundo ideal, seria maravilhoso se a gente conseguisse testar todas essas coisas que a gente ainda tem questionamentos, né? É que nem você falou do misto, né? Tem que ter o empirismo, tem que ter a ciência, tem que testar, né? Cara, você acha que eu não faço presepada no treino dos atletas, coisa que eu não tenho certeza? Faço toda hora, velho. Porra, quem não faz, cara? Ó, tem, na verdade, um cientista que fala que 50% das nossas tomadas de decisões na prática são empíricas. Ou seja, mesmo que eu estude a vida inteira, metade do que eu vou fazer na minha prática vai ser empírico. Ó, vou pegar um exemplo. Final de semana eu tava no campeonato lá em Brasília finalizando um atleta meu, o Gustavo, 46 anos, policial, né? Cara, tinha horas que eu olhava e falava assim, não, agora vamos fazer isso. Não, ó, agora pega a bolachinha. Não, agora faz isso, agora faz... Mas assim, cara, é no olho, irmão. Sem embasamento. Tem uma estratégia? Tem, mas você bate o olho e fala, ó, acho melhor a gente fazer assim, quer dizer, é empírico, cara. Feeling total, né? Como eu não faço isso? Claro que eu faço. Vacito. Vacito. Cara, no olho e... Sabe uma coisa que eu fico triste? Eu até, às vezes eu paro de falar um pouco das minhas experiências, daquilo que eu testo, porque teve vez de eu falar coisas que eu testo e os caras ficam depois me enchendo o saco. É mais científica, cara, é isso, velho. Nem tudo que a gente faz tem evidência científica. Ainda mais no bodybuilding, né? Porra, tem como. Pessoal, vocês tanto pediram e finalmente o Monstercast colocou à venda as canecas mais desejadas da Maromba. Por causa da complexidade de produção, por causa dessa estampa interna aqui. Beleza, vamos ver agora outro vídeo. Vamos ver esse aqui sobre o volume de treino. 50 mil inscritos aí. Já falei pra vocês. 50 mil inscritos. Só um resuminho, só pra galera entender aí a sua história no estudo aí, o que você tem aí de currículo aí. Deixa o like, pessoal, deixa o like, por favor. Aí. Ó, cara, eu tô na Universidade Católica de Brasília desde 2010, são 16 anos. Tá? Acho que eles colocaram um corte dele falando do currículo dele na frente do começo de tudo, porque existem dois públicos no Instagram, no YouTube. O pessoal que assiste o vídeo completo e o pessoal que vê cortes. E o pessoal que vê cortes, ele é aquele pessoal que vê 10 segundos e já dá uma opinião discordando. Ele não vê o corte. Então acho que esse foi o motivo. Da conversa aqui. Já até pra gente fazer o corte aqui pra entender isso, o que a ciência diz sobre o volume? No geral, o que a ciência diz sobre volume de treino? Cara, ó, as revisões mais recentes falam que 10 séries semanais é um número ótimo de séries pra gerar hipertrofia. Ou seja, mais otimizado. Isso. É uma boa taxa. Cai dentro do low volume, 6 a 12. Sim, 6 a 12 semanais. Se eu tô falando que é 10, tá dentro do 6 a 12. Sim. Certo? E aí, nesse mesmo texto, que é uma revisão mais recente, ele fala assim, que menos pode dar um resultado bom e que mais pode dar um resultado bom também. Pô, então... Mas bom ou melhor? Então, por exemplo, nessa faixa de até 20 reps, ali... Eu acho que... Ele falou 20 reps, mas é 20 séries, né? Eu acho que o artigo que ele está citando aqui é aquela meta-regressão do Pillan, que eu já citei aqui outras vezes, que fala sobre os retornos decrescentes depois de 20 séries semanais, né, por volta de 20 séries semanais e dentro do mesmo treino por volta de 10. Então, 12, 14 ainda teria um volume interessante para o mesmo grupamento muscular e na semana, sei lá, 22, 24 séries já teria um volume interessante para o mesmo grupamento muscular. Mas por volta disso, passando muito além disso, a gente chega naquele gráfico que ele começa a achatar, e daí o quanto de recuperação que demanda de você e o quanto de retorno de hipertrofia que você recebe disso já não começa a ficar tão vantajoso. Eu acho que é essa a meta-regressão que ele está citando. Tudo mostra que os resultados são parecidos. Só que, por exemplo, se eu pegar você que está muito tempo fazendo 8 séries e colocar para fazer 12, a tua hipertrofia vai subir um pouquinho, vai responder um pouco. Ou pegar o cara que vai fazer 20 e pode responder também. Pode. E aí agora a gente acabou de ter esse paper publicado aqui de 20 para 30 e pouco, não adicionou. E outra. Concordo, 100%. E isso é uma coisa que eu já falei aqui anteriormente. Quando você chega naquele questionamento... 8 séries semanais onde eu progrido toda semana peso ou repetições, ou 12, 14 séries semanais em que eu progrido a cada 2 treinos peso ou repetições, qual me gera mais hipertrofia? 14 séries semanais. Não importa, porque a única definição de não recuperação é regressão. Eu já falei isso em vídeo, é o terceiro ou quarto vídeo que eu tô falando isso, mas eu tenho um vídeo completo sobre
recuperação, regressão consistente em mais de uma sessão, porque pode ser que aconteça de você estar num volume que você se recupera, mas numa semana, enfim, que você discutiu com a sua mulher, teve estresse no trabalho, teve algum problema familiar, você dorme pior, ainda que você durma a mesma quantidade de horas, sua recuperação fica piorada e daí você tem uma perda de performance pontual ali. Então, não recuperação é única e somente regressão ou estagnação por muito tempo, né? Então, por exemplo, no podcast com Enzo Plaster, a gente chegou ali no consenso que para um cara avançado, igual o próprio Jordan Peters fala, você pode ficar 5, 4, 6 semanas sem tirar uma repetição extra, que você não vai estar fora do seu volume recuperativo, e se depois de todo esse tempo você consegue uma repetição extra no mesmo exercício lá, com o mesmo peso, é uma comprovação que você adicionou hipertrofia, adicionou material contrátil. E para iniciantes, às vezes 3, 4 semanas, isso já seja um indicativo de não recuperação, talvez você dê um ajustezinho bem pequenininho para um pouco menos de volume, seja mais interessante. Mas se você está se recuperando e progredindo a cada 2, 3 semanas, repetição ou peso, você está se recuperando, e daí a opção de mais estímulo, ou seja, mais séries dentro desse cenário vai ser melhor do que uma opção de 8 séries na semana, que você progride peso e repetições todo o treino e tá lá socando placa nos exercícios. Isso só fica legal e pro seu ego, né, pros vídeos no Instagram, para você se sentir forte em comparação aos hormonizados da sua academia, que treinam usando bomba, são maiores, só que não treinam tão pesado quanto você, e que muito provavelmente, assim, não vai fazer diferença nos seus 2, 3 primeiros anos de treino, mas depois de um longo tempo treinando, vai fazer diferença e você vai chegar num platô. Vamos pensar em não atletas, porque se a gente fala só... E é o que ele falou aqui, né, de 20 a 30 séries não teve tanta vantagem. E daí isso é o que a gente fala, né? Tipo, retornos decrescentes não são retornos nulos. Talvez de 20 para 30 séries não tenha tanta vantagem para a maior parte das pessoas. Mas se a gente está falando de um atleta em alto nível, ou um natural mesmo, que treina há muitos anos, porque vocês têm uma noia de que só quem usa bomba se recupera. Só que, vamos por 2 cenários aqui. Um iniciante que começou a usar bomba precocemente, ele tem 1 ano de treino, e um natural que treina há 20 fucking anos na vida dele. Quem você acha que tem uma recuperação melhor? Pelo amor de Deus, né, gente? Condicionamento físico, treinamento, seu corpo se adaptar. Isso funciona para todos os esportes, porque vocês acham que para musculação não funcionaria. Então, a capacidade de recuperação não é mediada somente pela bomba, mas também pelo tempo de treino. Você vai falar que é Bernardino o nome, né? Você acha que o Bernardino, eu não sei qual é o volume de treino que ele utiliza, se eu não me engano, ele faz volumes mais altos do que normalmente a média faz, mas você acha que se ele optasse em fazer volumes maiores, ele não se recuperaria? O cara provavelmente tem tempo de treino que alguns de vocês têm tempo de vida, entendeu? A gente vai comer um maior público nosso, que são os praticantes de musculação, que não são atletas. Sim. Esses caras não precisam desse volume todo. Inclusive, eu imagino, os estudos são feitos com não atletas, né? Boa parte, a maioria, grande maioria. Um ou outro é com treinados. E isso é importante pontuar. Os estudos são feitos com pessoas não atletas, ainda que sejam classificados como avançados, são feitos com avançados naturais. E não caiam no delírio de que quem treina em estudo não treina pesado. Não caiam nesse delírio. Tem vídeos no Instagram do professor Eduardo Souza que mostra a pessoa lá, então eu vou explicar para vocês, para te conscientizar vocês como é que é o comportamento de um treino dentro de um laboratório. Pega um cara e está fazendo um treino lá no leg press. É um estudo com leg press. Primeiro que eles fazem o cálculo exato de um percentual de uma repetição máxima. Então eles sabem exatamente, com cálculos matemáticos e tudo mais bonitinho, além do teste em si, quanto de peso ele precisa para as 8 repetições máximas que eles querem testar no leg press. O cara tem toda uma preparação, concentração e etc. Ele senta no leg press, eles colocam essa quantidade de peso, ele começa a fazer o exercício e quando ele começa a chegar próximo da falha, tem 2, 3 caras do lado dele berrando no ouvido dele para ele continuar fazendo. Se ele não chega nas 8 repetições que eles sabem que ele consegue, mano, é série perdida. Descansa aí 10 minutos, se recupera, 10, 15 minutos, vamos testar a série de novo.
e o cara chega na falha máxima que muitos de vocês deliram e acham que só quem entende de bodybuilding e assiste vídeos do Dorian Yates conseguem chegar, ele chega lá no laboratório. Então, o treinamento de ambiente controlado em laboratório, ele é extremo, ele é realista, entendeu? Por isso, por exemplo, que em laboratório a gente tem pessoas chegando na falha em 30 repetições. Porque, apesar de todo o desconforto de acidose metabólica que acontece na musculatura, com o cálculo de percentual de 1RM, eles sabem quanto ele precisa para chegar em 30 repetições. E eles forçam o cara a chegar em 30 repetições. Vai na academia e tenta pôr o peso para 30 repetições por uma pessoa sem estar nesse ambiente controlado de laboratório. A pessoa não chega nas 30 repetições, entenderam? Tem treinado, cara, que não tá tomando nada. Também, muda porque assim, ó, a gente tá fazendo estudo com bodybuilders, né? A gente inclusive publicou um agora. A gente avaliou período pré-contest e pós-contest. Esse é o primeiro estudo do mundo a avaliar o período pós-contest. O que a gente viu? Pré-contest, a gente foi avaliar a parte renal, tava lascado, velho. Só que quando a gente foi avaliar o pós-contest, essa parte renal já retomou. Inclusive o Valdemar postou um vídeo falando desse artigo nosso que foi publicado agora. Então assim, quando o pessoal fala que não tem nenhum estudo com atleta, também tá mentindo. Tem estudo com atleta, sim. Só que o problema é, velho, quando eu pego 15 atletas diferentes, cada um toma uma bola diferente. Cada um faz uma finalização diferente, cada um tem um nutri diferente, cada um tem um coach diferente. Cara, eu só tenho que reportar, eu não posso intervir nos caras. E quando a gente fala em estudo, a padronização é muito importante. Sim, eu acabo levando muita porrada nas revistas internacionais, porque os caras falam assim, tá, mas cada um toma um tipo de hormônio. Eu falo, isso é real, o fisiculturismo é isso aí, cara. Você tem que pegar um grupo, submeter a mesma finalização, mesmo protocolo hormonal, mesmo a gente tem rotina de sono, é muito difícil. Qual é a nossa proposta? Um projeto nosso que é pra acontecer. A gente queria dar oportunidade, dar de graça pra vários atletas uma preparação. Imagine, pegar vários atletas que vão se preparar pela primeira vez. Aí a gente faria a parte funcional, hormonal e treino, só que a gente conseguiria fazer mais padronizado, porque todo mundo ia começar do zero. Sim. Porque o grande problema hoje dos nossos estudos é que toda vez que a gente vai pegar, a gente pega o atleta que já tá competindo há um tempão. E aí mistura tudo, né? Se você puder colocar algumas fotos daqueles, dos outros atletas que eu tinha postado ali. Cara, isso aqui seria muito louco. Só que, e daí tem uma coisa, por exemplo, se fosse testado, vamos ver qual protocolo gera maior densidade no físico do palco, né? Que também é um conceito subjetivo. Tem um fator genético também. Então eu acho que ainda que a gente conseguisse fazer um estudo desse, que seria muito louco, que o Jonato está propondo, a gente nunca ia sair do debate de tal coisa que gera densidade no físico. O Dorian Yates fala que treinar de 8 a 6 repetições é o que deixava ele mais denso. Não sei o que, subiu denso no palco e não treina de 8 a 6 repetições. Blá, blá, blá. Porque no fim das contas, a genética também vale muito nesse esporte. Ou concurso, né? Dependendo do quanto você é implicante com o termo. Galera, ver, por exemplo, isso aqui é um nível amador, né? O Marcelo. Amado, hein? Isso. Acho que tem mais alguma foto do Marcelo de frente, principalmente. O Marcelo é um atleta muito incrível, eu quero mostrar pra vocês. Tem uma foto, esse é o Chiquinho, né? Aí o Marcelo de frente, né? Volta no Chiquinho. Ó, por exemplo, Chiquinho é um atleta que eu acompanhei junto com o Adam, atleta pro. A gente pegou desde o amador até o pro, nunca treinou low volume. Comigo não. 300 anos treino, né? A gente chegou no Procard, assim, tô falando assim, ele não treinava volume exagerado, tá, pessoal? Tô falando daquela margem lá, 10, 12, 14, 15 séries, por aí, né? Mas só pra vocês verem que quando a gente fica falando densidade, olha a densidade do glúteo, do posterior de coxa. Cara, não é bem assim. Tem vários exemplos de atletas que conseguem ter densidade fazendo mais do que 6 séries. Fazendo 12, 14 e tal. Mas aí é uma coisa que eu acho que o Jonato se perdeu um pouco no que as pessoas afirmam. Porque beleza. Tem um pessoal, deve ter, não sei se é o pessoal do TikTok e tal, que fala que densidade tem relação com volume de séries. Mas eu, pelo menos, sempre falei e sempre vi no meu entorno pessoas falando e pessoas falando sobre isso, que não é volume de séries, é intensidade relativa de treino. Então, por exemplo, o Lucas Garcia tem grupamentos que ele treina com 20, 30 séries, que são os que a gente tem que dar ênfase. Mas ele, a maior parte do tempo, está treinando em 8 a 10 repetições. Eu não posso pôr ele para treinar em 8 a 6 muito tempo, porque ele é muito forte para a estrutura óssea dele, então ele começa a sentir as articulações. Mas em 8 a 10, que é uma ótima intensidade relativa, e ele é denso. Lua Pereira, e eu tô dando exemplo de atletas, porque são pessoas que vocês conhecem, vocês sabem quem é mais fácil de vocês capturarem na memória de vocês, ou acharem o físico deles no Instagram, pesquisando pelo nome. Mas eu tenho vários clientes de consultoria que não são atletas, que seguem o mesmo padrão. O Lua Pereira, que também é outro cara extremamente forte, que eu não posso ficar deixando ele trabalhar com repetições baixas. 8 a 10 na maior parte dos exercícios. E faz volumes altos. Ele treina 6 vezes na semana e faz volumes de 20 a 30 séries, assim, tranquilamente. E até mais altos do que o Garcia. E é extremamente denso, igual pedra. Então,
não lembro de ter visto pessoas falando que densidade tinha a ver com quantidade de séries, mas a minha perspectiva, de muitos que eu conheço, tem, na verdade, a ver com a intensidade relativa do treino. É que eu acho que, realmente, esses meninos estão falando que high volume é 30, 40, então eu acho realmente muito difícil um atleta ter excelentes resultados fazendo 30, 40 séries, é complicado, né? Talvez muitas séries desperdiçadas. E o que mais me chama a atenção, que foi o estudo desse atleta olímpico que eu falei, é o seguinte: nós não estamos, os estudos que tá todo mundo citando aí não avaliam a qualidade muscular. Esse estudo desse Open aí é o primeiro estudo do mundo a avaliar a qualidade muscular. Inclusive a medida é chamada de qualidade muscular. Mas como é que avalia a qualidade? Existem duas medidas que dá pra fazer no ultrassom. A espessura, e tem uma parte mais acinzentada na imagem do ultrassom que você consegue fazer uma subdivisão dos compartimentos. Nessa subdivisão dos compartimentos você consegue estimar a qualidade muscular. E a qualidade muscular desse atleta, ela piorou. Ela não melhorou. Então, eu acredito que pra gente falar o quanto low volume seria bom, nós teríamos que progredir com estudos também que avaliassem qualidade muscular. Porque, e se você precisar ficar mais seco e não só com mais volume de posterior de coxa? O que vai acontecer? Puxa, na dieta pode ser, mas e se precisar do treino? Então eu tenho certas dúvidas que devem ser dúvidas, a gente não pode afirmar ainda. Concordo 100% com o Jonato aqui, e eu falei isso no meu vídeo sobre frequência. Quando você está em pré-contest, você não quer que seu atleta vire um maratonista. Ou então, quando você quer secar, você não quer virar um maratonista. E qual é a melhor maneira de você acumular gasto calórico sem precisar ficar fazendo cardio pra caramba? E, no bônus, você ainda acumula estímulo hipertrófico se você manejar tudo bonitinho, o volume, frequência, etc. É trabalhar com volumes um pouco mais altos, mais dias de treino na semana. Então, essa ideia que vocês têm que em cut, em déficit calórico, eu preciso abaixar o volume desesperadamente, é bitolagem também. Atletas e clientes de consultoria meus, eu só preciso começar a baixar o volume, porque o cara começa a sentir perda de performance lá para a finaleira da etapa de secar, sabe? Eu tô falando de pessoas naturais, inclusive. Mas assim, se você não concorda comigo, se você tem certeza que as pessoas só se recuperam se treinarem 3 vezes na semana e não sei das quantas, igual aconteceu no outro vídeo, você até pode deixar seu comentário aí, dando a sua opinião, eu agradeço, vai ajudar o canal, vai dar engajamento, etc. Mas não espere que eu vá debater com você, entendeu? Porque eu não tenho intenção de convencer ninguém aqui. Isso aqui é um vídeo para os mirmidões, pessoal que me segue, o pessoal que gosta do meu trampo e acredita no que eu falo, confia no que eu falo. Eu não vou, eu não estou nem um pouco disposto a igual muitos acham, que zona de comentários é um ambiente de guerra, é um debate de TCC. Se você falar, eu discordo do que você está falando, se natural treinar 5 vezes na semana ele perde músculo, eu vou responder, tá bom. E daí se você vier e falar, não, mas... E daí eu vou responder, tá bom, já entendi sua opinião. Foi o que rolou no vídeo da frequência lá. O cara fez uns 4, 5 comentários, assim, nossa, cara, eu acho que ele tava de joelho pro céu, pensando assim, pelo amor de Deus, Biso, debate comigo. E daí eu só tava falando, beleza, entendeu? Então assim, né, só voltando, concordo com o Jonato, a melhor maneira de você acumular gasto calórico, ter estímulo hipertrófico e não fazer o seu cliente virar um maratonista quando você está querendo secar, é você trabalhar com volumes um pouco maiores, mais dias de treino na semana, e daí é o básico, né? Monitoramento de progressão de performance, manejo de volume e manejo de fadiga para a pessoa continuar evoluindo. Fazer 3, 4 séries a mais vai dar tanta diferença negativa? Acho que não. Será que 3, 4 séries a mais pode dar alguma diferença na qualidade muscular? A gente tem que estudar. Porque no caso dele, e ele fez um treino de volume moderado. Treino bem simples dele, viu? Tá? Treino bem simples. Tem no artigo, colocou tudo certinho. Até me surpreendi. Um treino dele, assim, um cara do nível Mr. Olympia, achei um treino super simples. Super, super simples. Então, não é low volume, não é extremamente baixo volume, mas é um volume ali de 10, 12 séries, mais ou menos. Um cara desse tamanho. Séries na semana e repetições de quanto, mais ou menos? A maioria é 8 a 12. 8 a 12. Quase tudo básico. Basicamente. A gente vê hoje o Pacho preparando o Derek, basicamente com séries simples. Assim, nada de muito método, uma coisinha ou outra. Geralmente a última série usa uma... Eu tenho feito assim, uma técnica avançada, né? Eu tenho feito praticamente progressão de carga em todas as séries. Todos os exercícios, assim, progressão de carga, dentro do possível. Às vezes uma back offset, né? Quando tá muito cansado, quando viu que não vale a pena aumentar o peso. E às vezes aquela pirulazinha de um método um pouquinho diferente pra estimular ali um estresse metabólico assim, mas nada demais. Um treino bem básico mesmo. Pessoal, vocês tanto pediram e finalmente o Monster... Isso aqui é exatamente o jeito que eu trabalho, cara. Quando eu vejo que não compensa colocar uma série a mais na camada de volume, ou eu estou querendo fazer essa progressão gradual de camadas de volume, eu faço primeiro, adiciono um back offset, depois adiciono uma série reta, e daí do ponto de vista de métodos, eu acho que o Jonato ele utiliza outros, mas vocês já sabem qual é o meu favorito, né? E é o que eu mais utilizo. Séries fragmentadas, cluster sets, né, ou em configuração de cluster set tradicional, ou em configuração de reps. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tudo que você precisa saber sobre cluster set, então se você tem qualquer dúvida sobre ele, todas estão respondidas nesse vídeo, você pode ter certeza. Bom, eu acho que o vídeo já ficou num tamanho
que a gente normalmente faz aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que vale a pena para vocês, para o interesse de vocês, eu fazer mais reacts do Jonato, deixem aqui nos comentários que eu faço uma parte 2. E é isso, Mirmidões, estamos juntos. Muito obrigado pelo crescimento que o canal tem tido. 13 dias que eu estou numa consistência aqui de postar e a gente conseguiu 2.000 inscritos. Tô bem empolgado e animado com esse feedback que vocês dão. Vamos criar uma comunidade forte aqui e construir shapes iguais de deuses gregos, mas sempre com saúde, com sustentável, né? Com a possibilidade de você fazer outras atividades físicas, porque o que eu mais quero que vocês entendam aqui é que uma das coisas que eu mais quero é que o nosso corpo ele não é de porcelana. Então, se você quiser treinar musculação e fazer um jiu-jitsu, treinar musculação, fazer um muay thai, treinar musculação e jogar um futebol, claro, com bom senso, não indo lá e fazendo besteira e se machucando e tudo mais, dá para fazer, dá para ter um shape legal. E se você quer focar só na musculação, você não precisa ser bitolado para isso. Você consegue fazer de maneira inteligente, sem medo de treinar, recuperação, fadiga e tal, ainda que eu valorize todas as preocupações em relação a isso na hora de montar um treino eficiente e inteligente. Fechou, Mirmidões? Tamo junto.